Olá, meus queridos e amados irmãos. Você sabia que Deus, ele revela o seu caráter paterno através da pessoa de Jesus? Pois é, no Antigo Testamento as pessoas se referiam a Deus apenas como uma divindade. Eles tinham medo de Deus. E através da pessoa de Jesus é revelado então o caráter deste Deus. E é muito interessante porque a oração modelo que Jesus nos ensinou, uma oração poderosíssima, que é a oração do Pai Nosso, é exatamente essa expressão, essa revelação de um caráter paterno, de um Deus amoroso. Então talvez a religião te ensinou sobre Deus, mas Jesus ele veio para te ensinar a paternidade desse Deus, revelar o caráter desse Pai tão maravilhoso. E Jesus ele manifesta isso, ele revela esta expressão na oração do Pai Nosso. Nós vamos orar a oração do Pai Nosso, mas antes eu quero falar dessa primeira parte, quando Jesus nos ensina, quando ele diz, olha, vocês orem assim. Você imagina os fariseus, os escribas, esses homens se referiam nas suas orações gritando, Deus, Deus, e Jesus, ele fala, não, mas ninguém ora ao Pai, então eu vou ensinar vocês como orar ao Pai. Então ele começa dizendo, Pai Nosso que está nos céus. Você percebe que não é Pai meu, é Pai Nosso, porque esse Pai, ele é Pai de todos, ele abraça a todos, ele ama a todos. Agora, você sabia que nem todos são filhos de Deus de fato? Não é porque Deus não quer ser Pai de todos, mas é porque o indivíduo, a pessoa ainda não entendeu como que legitimamente eu posso me tornar filho de Deus. Como é que eu posso me tornar filho deste Pai tão amoroso? Jesus ele nos ensinou no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 12, ele diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a saber, de serem feitos filhos de Deus, dos quais não nasceram da vontade da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então há aqui uma maneira de você se tornar um filho legítimo de Deus. E a maneira é você crendo em Jesus, é você recebendo Jesus em seu coração. Muitas pessoas ficam bravas quando eu falo, nem todos são filhos de Deus. Mas eu não estou falando isso baseado nos meus achismos. Eu estou falando isso baseado no texto que eu acabei de ler a vocês, de João, capítulo 1, a partir do verso 11 até o verso de número 13. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês, a primeira é que nem todos são filhos de Deus, não porque Deus não quer ser Pai de todos. A segunda verdade é a maneira como esse testemunho da nossa filiação, da paternidade de Deus nas nossas vidas acontece. O escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo de número 8, verso 16. Ele diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há uma testificação interior de que Deus é o nosso Pai. Essa é a segunda verdade. Há uma testificação interior. O Pai, o próprio Pai, através do seu Espírito, ele diz para nós que é o nosso Pai, que nós somos filhos de Deus. A terceira verdade aqui é como se deu essa paternidade, como se deu essa legitimidade através da adoção. Olha que interessante, o Pai te adotou, Deus te adotou, você se tornou um filho de Deus, adotado, você faz parte da família de Deus. Pastor, como é que se dá isso?
Uma mãe, ela pode gerar um filho e não querer. Mas quando um casal sai para adotar um filho, ele não vai adotar por acidente, ele vai selecionar. Então, quando você vai ser adotado e os pais aceitam adotar aquela criança, é porque os pais escolheram aquela criança. Da mesma forma como você foi escolhido por Deus para ser filho de Deus, da mesma forma, você entende que essa adoção, ela te credencia para de fato ser um filho de Deus. Pastor, mas eu sou todo errado. Pastor, eu sou pecador. Pastor, eu sou todo falho. Deus não olhou para os seus pecados. Ele não olhou para as suas condições. Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz que Ele te elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Então, quando Deus escolheu você, Ele não escolheu você por causa das suas qualidades. Ele escolheu você mesmo sabendo quem era você. Mesmo sabendo que você era quem você é hoje, Ele te escolheu para ser o teu pai. Sabendo de todas essas verdades, de que você agora é um filho amado de Deus, legitimamente credenciado como filho de Deus, você precisa tomar muito cuidado, porque o diabo, ele odeia que você tenha essa consciência de filho de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando chegou lá no deserto, o diabo se apresentou a Jesus. E a primeira coisa que o diabo fez foi: se tu és o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus. Perceba que há um se, uma condicional. O diabo sabe que ele é o Filho de Deus, mas o diabo usa o que nós chamamos de dúvida velada. Se você deixar de acreditar que de fato você é filho de Deus, por causa da condição, Jesus estava com fome, 40 dias de jejum e estava sendo tentado pelo diabo. Mas quando o diabo veio para Jesus para dizer: se tu és o Filho de Deus, Jesus no capítulo 3 de Mateus acabara de ser batizado por João Batista, e a Bíblia diz que quando ele saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba veio sobre Jesus, e uma voz no céu que dizia: este é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Assim como Jesus teve a testificação do Pai a respeito da sua filiação, da mesma forma você também, como o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 8, verso 16, você tem um testemunho interior que diz: você é o Filho de Deus. Amém? Então cuidado para o diabo não conseguir arrancar a sua certeza de que você é filho de Deus. Eu quero orar por você agora. E se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, que é a forma legítima de você ter a paternidade de Deus sobre a sua vida, se você ainda não fez, deixe nos comentários lá: eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Para você que ainda não tomou essa decisão, mas para você que tomou esta decisão já, você vai escrever assim, ó, nos comentários: filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Então, antes de orar, inscreva-se no canal, tá bom? Clique aí em inscrever-se. Clica no sininho para você ser notificado de quando o pastor Elias Apeles estiver ao vivo ou subir algum material. E clique em salvar, que o seu nome estará aqui à disposição para a oração. Depois que você fizer isso, clicar em inscrever-se no sininho e em salvar, tá bom? Você vai comentar: filho amado de Deus, filho amado de Deus. Em terceiro lugar, eu vou pedir para você dar o seu joinha aqui no vídeo. Se esse vídeo foi bênção para você, dá o seu joinha, clica aí no joinha, tá bom? E dá o seu like. E por último, eu vou pedir para você, de repente você que sabe de pessoas que estão vivendo tão distante do coração de Deus, estão passando por tantas provações, por tantas lutas, a ponto de não conseguir acreditar que são filhos de Deus. Se você pode, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, ou compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Mas vamos disseminar essa mensagem de esperança. Esse é o primeiro vídeo da campanha da oração Pai Nosso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estes filhos amados
que estão aqui ouvindo esta palavra e que certamente falou ao coração deles e que irá intensificar essa certeza, essa convicção de quem eles são no Senhor. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos e eu declaro a bênção, a bondade do coração de Deus, desse Pai tão amoroso sobre a vida dos seus filhos, que sabe tudo o que eles precisam, tudo o que eles necessitam. Deus, que venha sobre eles a bênção da paternidade de Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. Pais queridos, tchau, fiquem com Deus.